recebemos hoje a visita da nossa amiga Rafaela Sandri. Ela é psicóloga clínica. Vamos falar sobre pais e filhos, vamos falar sobre família, algo tão importante e necessário de falar e de ter certos concertos por aí afora. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada pela visita. Muito obrigada, Vera, pelo convite. Ai, Rafaela, você trabalha numa área aí, na área, a psicologia em si já não é brincadeira, mas nesse segmento, relacionamento familiar, eu creio que ainda seja mais delicado. Sim, então a minha abrangência, né, de trabalho e estudo é acerca da família, né, porque eu acredito muito que a família influencia, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente, né, na questão emocional, né, então os pais que são os grandes formadores, né, dos futuros cidadãos que a gente vai tendo aí afora. Então, é um tema muito abrangente. Quando a gente fala de pais e filhos, né, o consultório hoje eu tenho tido muita procura, né, tanto de pais que estão casados, né, ou separados, né, para poder fazer esse alinhamento da educação dos filhos, né. Eu acho que nunca a humanidade errou tanto na educação. Nunca. Eu acho que nem quando os pais eram muito severos se errou tanto como se erra agora. E olha que já era um erro, né? Já tinha um problema lá. Mas esse de hoje eu creio que está ainda pior. Porque nunca se teve tantos adolescentes, tantas crianças, tantos adultos com problemas. Muito interessante. Não é? Eu acho assim demais. E se a família, o contexto, esse relacionamento primeiro, que traz essa pessoa depois, né, criança, adolescente, adulto, problemático ou não, vamos rever a nossa situação. É o ponto principal. Muito bem. Você falou numa questão dos pais separados, se torna ainda mais complicado? Então, quando os pais se separam, né, existe uma nova configuração nessa família. Então, existe aí um luto de todos os membros da família, tanto pai, quanto mãe, quanto os filhos. Eu sempre costumo dizer no consultório que que o casal ele deixa de ser marido e mulher, mas eles permanecem sendo pai e mãe. Então, é importante, muitas vezes, a psicoterapia para alinhar esses papéis. E como você falou, né, Vera, realmente hoje está tendo, assim, muitas confusões de papéis. Então, eu como terapeuta individual, de casal e família, eu trabalho muito os papéis familiares e a hierarquia. Então, essa confusão que você traz tem a ver com essa questão de que às vezes se confundem os papéis. Né? Então, a hierarquia, estar muito bem estabelecido, o papel da mãe, o papel do pai, na educação dos filhos, vai fazer toda a diferença. Eu costumo dizer assim, que hoje os pais estão assim, colocando a coroa na cabeça dos filhos, né? Então, tem que tirar essa coroa e tem que realmente mostrar, né, quem que está coordenando esse espaço, essa convivência aí dentro da família, né? Pensou, né? A gente na nossa empresa, no nosso trabalho, colocar aquele que começou ontem ou hoje a fazer algo que você já faz há décadas, é como se fosse por aí. A criança ou adolescente não tem condições, nem que queira, né? Nem que quisesse fazer o melhor, realmente ter a liderança dessa casa. Então, está aí um grande problema. A gente vê a omissão também seguido de um segundo grande problema. E tem que tomar muito cuidado com a questão da superproteção, né? Então, assim, quando o filho comete uma infração, algo errado, não se deve deixar passar isso em branco. Você tem que pontuar e mostrar para ele que ele está errado, dando modelos, dando exemplos, né? Porque senão a criança, ela vai entender que aquilo é certo e ela vai ir crescendo com certas distorções no próprio comportamento. Então, assim, os pais, eles têm que tomar consciência de que é um papel muito importante, que não pode ser terceirizado esse papel para os avós ou para cuidadora, para empregada, para a escola. Cada um tem um papel. Gente, então vamos lá, ó. Casado,
casal, igual, pai e mãe em casa, já está dando problema. Ou é a questão de um se omitir, né? Um se omitir, aí o outro faz tudo, ou, como ela mesma comentou, a coroa que é repassada para criança ou para o adolescente. Problema. Exato. Pais separados, alienação parental, está acontecendo ainda bastante? Muito. É uma questão que vem muito para o consultório. Eu trabalho bastante isso, também dou bastante palestras sobre esse tema, né? Porque isso causa muito sofrimento na criança, no adolescente. Gente, tem tantas pessoas que desenvolvem alienação parental, pessoas que a gente gosta, pessoas conhecidas, que praticam, eu conheço, alienação parental. Coitada das crianças. A pessoa faz achando que vai complicar a vida do outro adulto, né? Seja mulher ou homem. Mas, na verdade, a única complicação fica para a vida dessa Quem criança, sofre é a criança. É um pecado, gente. É um pecado fazer isso. Com certeza. E aí vira um problema, porque daí desrespeita, aí a pessoa descaracteriza a figura de pai ou de mãe dessa criança. Problema para o resto da vida, né? Então, uma grande dica, Vera, que eu vou dar é que sempre o casal não se desautorize na frente da criança e do adolescente. E isso tem a ver com o que eu estava falando anteriormente sobre a importância dos papéis e da hierarquia, porque senão a criança ela vai sentir que tem o controle, né? E a criança ela precisa ter um norte. Então, assim, essa questão de não desautorizar é muito importante. Eu acredito. Tá? E sobre essa questão da alienação parental, às vezes acontece também quando o casal se separa, essa omissão. Às vezes acontece um afastamento afetivo ou do pai ou da mãe, o que também é um problema, né? Por que um problema, gente? Porque esse filho vai ser o maior prejudicado, né? Ele não vai ter uma referência de pai e de mãe, né? Então, é preciso pensar muito na importância de ser pai e de ser mãe. E a gente precisa discutir, precisa falar sobre isso na TV, nas escolas, para a comunidade, né? Tá vendo? As regras são importantes, os limites são importantes, os papéis são importantes e discutir sobre o assunto é importante. Esses dias eu vi uma publicação no Instagram, estava escrito: eu era uma mãe perfeita até ter meu primeiro filho. A gente acha que sabe tudo de educação quando a gente olha a casa dos outros, né? Aí de repente a gente cria que é tudo perfeito, maravilhoso, criança não chora, tá sempre limpinha, não tem problemas. E a vida real, meu bem, ela é diferente, né? Totalmente. Então se cria também uma visão muito romântica acerca, né, de ser pai e de ser mãe. Ser pai e ser mãe é também abrir mão de muita coisa, né? Então você está abrindo mão de algo por um amor maior, que é os filhos, e é um tempo que não volta mais, né? Então nós devemos levar muito a sério as nossas crianças e nossos adolescentes. Vera, vem muitos adultos para o consultório com dificuldade em prosperar na vida devido às situações que vivenciaram na infância, né? Uma pessoa assim que às vezes não consegue prosperar profissionalmente ou insegura porque ela teve pouca referência na infância. Gente, é tão sério. Sabe que a maioria das pessoas que praticam a pedofilia, por exemplo, foram abusados. Existe muita repetição nisso. Então, assim, o erro vai se complicando, se multiplicando, né? Por isso que é importante o conhecimento, os cuidados e principalmente ter a ideia de não desfazer o pai ou não desfazer a mãe. Porque eu vejo isso do abandono, da omissão ou principalmente no caso de separação, então deixa pra lá. Eu vejo muito quando o casal fica naquelas brigas intermináveis, querendo um cortar o pescoço do outro. Aí normalmente, um dia cresce, aí eu me aproximo. É assim a cabeça do adulto. Então é muito complicado se você faz isso. Pare urgentemente, pare ontem. Você não vai fazer nada contra esse outro adulto, você vai estar fazendo contra o seu próprio filho, né? E outra questão muito importante, que o casamento, ele é um contrato ético e de confiança. Então, o casal tem que estar bem alinhado, né, diante do que ele quer passar para a criança sobre educação, valores, princípios. E tu sempre tem que priorizar a sua família, não a família anterior, né?
porque senão você nunca está conectado na sua própria realidade. Olha, gente, são algumas informações, muito mais. Ela, na verdade, desenvolve, inclusive, palestras, né? Recente aconteceu na Câmara de Vereadores e é algo muito especial. Se você vê que pode estar tendo um problema, se vê alguma dessas dificuldades, não está legal o que está acontecendo na tua casa, não deixe piorar, procure logo, né? Um profissional. Com certeza. Porque as dicas são práticas até. É o não e o sim que deve voltar a acontecer também, né? Exatamente. Então eu vejo que esses papéis eles ficam muito confusos, né? Então assim, a psicoterapia ela vem para trazer essa família para consciência, né, do que realmente tem que ser feito. Vamos pensar no assunto, hein? Discutir e procurar auxílio. Rafaela Sandri hoje aqui no programa, ela que é psicóloga, trazendo essa dica pra gente, essa opção, essa bandeira. Vamos levantar outras vezes aqui no programa. Retome, volte. Muito obrigada, Vera. Obrigada eu. Até uma próxima.